todos. Estamos aqui com muita alegria gravando mais um podcast do nosso querido Jovem Tex. Agora, no mês de julho, o podcast está de férias de divulgação de novos podcasts, mas não de gravação, né, Vini? A gente precisa continuar aqui a todo vapor e hoje com um convidado muito especial, um cara que eu já conheço há algum tempo, que também veio do Nordeste para São Paulo, assim como eu, o cara que tem muita identificação, que é o Daniel Maracho. O Daniel que veio aqui para São Paulo, tem o LLM pelo INSPE, é pós-graduação pela PUC, foi muito tempo advogado na Coca-Cola FENSA e hoje está há bastante tempo como coordenador jurídico na Atibus. A gente vai abordar um pouco da carreira do Daniel, um pouco da vinda dele de Salvador para cá, um pouco dos desafios e do momento que ele está vendo o mercado hoje. É uma alegria falar com ele, como em outros entrevistados também, muitas idas e vindas. A agenda do Daniel é uma loucura. A gente sabe que a reforma tributária ainda deixa tudo um pouco pior. Nada tão ruim que não possa piorar a nossa agenda, mas conseguimos finalmente achar um tempinho para conversar e a gente tá muito feliz. Vini, por favor, se puder dar as boas-vindas ao Dani aí, fazer a primeira pergunta. Claro. Olá, pessoal. Reforçando as palavras do Ti, a gente quer te agradecer bastante, Daniel, pela aceitação do convite, por disponibilizar um tempinho na corridíssima agenda para conversar conosco e da forma mais objetiva possível e dando início ao nosso bate-papo. Nossa primeira pergunta não pode fugir muito de um padrão, que é justamente saber como que você veio parar no mundo do direito tributário, né? Primeiro, como você foi parar no direito e, naturalmente, como você foi parar no mundo do direito tributário. Se foi para você uma escolha natural devido a um gosto pela matéria logo de início, ou se foi alguma exigência da vida em relação ao trabalho, uma oportunidade que eventualmente tenha surgido na sua vida. A gente vai ficar bastante feliz se você puder compartilhar um pouco desse início da sua carreira conosco e agradecendo novamente por ter topado o nosso convite. Maravilha, bom dia a todos, bom dia Vinícius, Thiago, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sei que não foi fácil aqui a gente conseguir conciliar as agendas, mas que bom que deu certo. Parabéns pela iniciativa aqui também do Jovem Tex. Antes de tudo, eu sou um ouvinte assíduo aqui do podcast idealizado por vocês. Gostaria, inclusive, de ter tido um Jovem Tex quando eu iniciei na área do tributário. Teria, me ajudado bastante, esclarecido muita coisa. Mas que bom que hoje as pessoas têm a oportunidade aqui de compartilhar as vivências e experiências aqui de vocês e dos convidados, enfim. Agora, falando objetivamente aí, Vini, sobre sua pergunta, eu costumo brincar, né, que desde pequeno meu pai falava, eu tenho só um irmão, ele dizia que tinha que ter um filho médico para cuidar dos outros e um advogado. E meu irmão fez medicina, não me sobrou muitas alternativas, mas brincadeiras à parte, não tenho advogados na família, né? Tenho agora, assim, primos, etc., mas nunca tive uma referência na advocacia familiar. É algo que eu julgava ser vocacionado mesmo, pela forma de agir, enfim. Eu sempre fui muito das humanas, né? Eu não me via ali fazendo nada muito cartesiano, engenharia, medicina. E aí, dentre a área 3 eu achava que o direito era uma profissão que abria um leque aí para, digamos, mais oportunidades de trabalho, desde concurso público, advocacia privada, corporativa, enfim. Eu sempre avaliei que o direito te dá, né, essas inúmeras possibilidades. E minha história com o tributário, eu acho que vem muito das minhas interações familiares, assim. Meu pai é empresário, e desde sempre, né, eu ouvi ele reclamar sobre a questão de tributos, né? Nossa, paga-se muito, etc. Isso quando eventualmente eu não enfrentava aí um contencioso e eu via o quanto isso mexia com ele de verdade. Sempre ouvia a frase assim,
o empresário só tem direito de errar uma vez no país, sabe? Se o seu negócio não dá certo uma vez, você cria um passivo que fica quase proibitivo você tentar novamente alçar ali, né, uma nova empresa, um novo negócio, assim. Então, eu acho que de tanto ouvi-lo reclamar, eu tentei dar uma de salvador da pátria e falei, não, vamos realmente desbravar aí esse mundo do tributário para tentar não só ajudá-lo, mas também outras pessoas que eventualmente enfrentem os mesmos problemas. E aí, já no finalzinho da faculdade, ali 2012, 2013, eu tive minha primeira vivência no tributário, trabalhei numa consultoria tributária, de pequeno porte, né? Era liderada por um ex-auditor da Receita Federal, então não envolvia um contencioso judicial, mas tinha muito consultivo, muita questão ali de planejamento sucessório, e aí foi que eu comecei a ter, né, certo contato com o direito tributário. Foi quando, em 2014, resolvi vir para São Paulo, para justamente, né, me especializar ali na PUC em direito tributário. E aí foi quando a carreira começou, digamos assim, né? Entrei na Coca-Cola FENSA, enfim, passei bons anos lá, foi uma grande escola para mim. E para não dizer que tudo são flores, eu me lembro de um problema assim que eu tive para entrar no mercado de trabalho de São Paulo. Eu fiz uma faculdade particular em Salvador, Faculdade Rui Barbosa, época de muita excelência, mas pouco conhecida no resto do Brasil. E eu vi muita resistência, né, de contratações de empregados que não viessem das chamadas faculdades referenciadas de São Paulo ou que viessem de escritórios de São Paulo, o que é muito duro porque toda a minha carreira, né, até então de estágio tinha sido feita em Salvador, e eu vi muitas portas se fechando justamente por esse cara crachá. Ah, não, fez PUC, Mackenzie, USP, não, então depois a gente conversa. Então, eu enfrentei um pouco de dificuldade até que veio esse processo da Coca-Cola muito democrático, era um processo técnico, lembro que fazia-se uma prova, entrevista, etc. E foi aí quando eu consegui me mostrar, digamos assim, para o mercado de trabalho. Cara, é interessante você falar isso sobre a dificuldade que você teve no começo para entrar aqui no mercado. Você já está há mais de 10 anos em São Paulo, né? Eu tô chegando nos 4, mas algumas pessoas que estão ouvindo vêm falar comigo e me perguntar um pouco disso. Isso é um receio que algumas pessoas têm que não fizeram as faculdades ditas como as faculdades top de São Paulo e tem receio de qual é a melhor forma de entrar no mercado, se vão ser discriminados, etc. Acho que antes era até mais comum o, o, os escritórios deixarem até claro nas vagas, né? Que assim, ó, essa vaga aqui é PUC, USP ou Mackenzie, e eu lembro que eu já ouvi uma vaga uma entrevista do Quiroga falando que quando foi trabalhar com o Ariovaldo Matos Filho, teve dificuldade de trabalhar, de entrar no escritório porque fazia Mackenzie e o Matos Filho só queria contratar PUC e USP. Você vê como a coisa é complicada, né? Assim, pro Quiroga, Deus do céu. Mas acho que isso vem melhorando, acho que isso vem. Mas eu ainda já cheguei a ver aqui super recentemente vagas com esse tipo de descrição das faculdades que gostariam que os candidatos tivessem estudado, etc. Isso é realmente bem ruim. Mas, Daniel, andando um pouco sobre a sua experiência no direito tributário, conta um pouco como é que foi a experiência na Coca-Cola. Assim, você vinha de Salvador, você entrou lá, né, nesse processo seletivo que você comentou há pouco, foi um processo seletivo bacana. E como é que foi para o crescimento dentro da empresa? Você passou alguns anos lá, como você se desenvolveu, o que é que você fazia? Você pensava em eventualmente fazer algum movimento? Pensava em voltar? Pensava em ir para escritório? Pensava em fazer carreira lá?
como é que estava a sua cabeça nesse período? Fala um pouco dessa sua experiência no âmbito nacional, que imagino que tenha sido sua primeira. Maravilha, boa pergunta até. E quando eu vim para São Paulo, em 2014, eu tinha uma ideia inicial de simplesmente fazer minha especialização, concluir e voltar para Salvador. E a ideia era seguir aí na advocacia privada como um tributarista especialista, né, vindo, digamos assim, de uma formação de São Paulo, né, que é muito admirada ainda em determinados locais. Só que justamente a Coca-Cola FENSA foi o que fez mudar minha chave de que eu não voltaria tão cedo, né? Ou talvez não volte para o Nordeste, né? Fiz o processo seletivo em 2014, né? Foi em site vagas.com, me habilitei, curiosamente me ligaram, fiquei até achando que era um trote na época. Me ligaram, iniciei as fases do processo, entrei na FENSA, advogado júnior, né? E aí, era uma equipe, assim, a Coca-Cola, para mim, me deixou muito deslumbrado, né? Porque, além de ser uma indústria, obviamente, mexe um pouco com o lúdico, né? Porque há por trás uma das marcas mais valiosas e engajadas do mundo. Então, e eles prezam no seu dia a dia por isso, em todos os eventos, etc. Então, para mim, foi muito impactante, assim, eu me senti, de fato, um menino que estava chegando no fantástico mundo ali, da Coca-Cola, mas obviamente que de início já me veio o choque de realidade do trabalho, que tinha um volume muito grande. Então era uma empresa que tinha um contencioso enorme, né? A princípio eu cheguei para apoiar justamente, né, no contencioso tributário, administrativo, judicial e de superveniência, né, de oportunidade, fazer toda essa gestão. Se me recordo, eu acho que era um contencioso de quase 2.000 processos, então realmente era um volume grande. E a equipe em si, né, era uma gerência onde tinha o tributário, a governança, o compliance e o imobiliário. Mas eu acabei ficando realmente focado ali no tributário, não tive muitas interações de governança, acabaram colocando uma pessoa mais nessa frente. Então foi uma época de muito trabalho, justamente por conta do volume de contencioso. À época ainda não existia DocSign, então engraçado, você tinha que mandar para o cartório reconhecer firma para voltar ao subestabelecimento, era um show de horrores nesse sentido. Hoje a gente se imagina, né, que não tem muito tempo, 9, 10 anos atrás, como era difícil conduzir processos nessa realidade ali, menos digital. A estrutura lá era eminentemente contencioso, assim. Como é que era formatado na época? A gente tinha um jurídico tributário que realmente ficava nessa frente ali de condução dos processos e tinha uma área fiscal que ficava com toda a apuração, inclusive consultivo, coisa que não é como funciona hoje na Ativos, por exemplo, mas naquela época havia um distanciamento muito grande do consultivo, que foi, né, uma das questões que me deixaram assim um pouco querendo migrar, né, justamente para ter mais experiência em consultivo, em tax planning. Eu achava que faltava isso para mim. Eu acho que, como um advogado completo, eu senti essa necessidade. Quando chegou ali 2016 para 2017, mais ou menos, Rony, né, Rony Greve, que é sócio do escritório, me chamou para um projeto que era, de fato, internalizar o direito tributário do escritório, que até então trabalhava com parcerias com outros escritórios, instituir lá dentro realmente um time de tax, né, que pudesse oferecer esse serviço para os clientes que já tinham no escritório, e assim foi feito. A gente fez uma equipe bacana lá, que aí a gente conseguia ter um atendimento full, né, para o cliente, enfim, trabalhista, societário, civil, contratual e tributário, né? Então, agregou muito para o escritório, né, poder oferecer ainda mais esse serviço interno. Tivemos muito trabalho de início, sobretudo ali de consultoria e de ações de superveniência, né? Que os clientes ainda eram muito, como é que a gente pode dizer, conservadores nesse sentido de ingressar com as teses tributárias, então a gente acabou abrindo esse leque no escritório. E aí eu acabei até desfocando um pouco só do tributário, né? Por uma questão de demanda.
Acabei até apoiando em outras áreas de civil estratégico, etc., justamente porque não havia, né, uma demanda tão grande que justificasse eu trabalhar só com tributário lá. Então foi uma época que eu tive assim, um perfil um pouco mais generalista, mas obviamente sem nunca perder o contato ali, né, com o direito tributário, até que em 2020, né, a Ativos, agroindustrial, à época ainda Odebrecht agroindustrial, me chamou aí para coordenar o time de tributário. E aí é a experiência de hoje. E é justamente em relação a ela que é a próxima pergunta, Dani, mas é interessante você comentar dessa questão de num escritório que eu particularmente não conheço, mas eu presumo que não seja um escritório muito grande, Não. e há essa, por vezes, né, algo absolutamente normal, essa necessidade de você ir estudar outras questões, né, que se relacionam de certa forma, né, principalmente o direito tributário, que direito eminentemente de sobreposição, então é muito interessante você comentar isso, mas como eu disse, a próxima pergunta naturalmente diz respeito a ativos. Você está numa empresa, né, muito grande também, que é super conhecida aí, e dentro dessa pergunta a gente faz outra subpergunta, que é, pelo menos na minha mente, assim, uma necessidade de ir numa empresa de energia, e principalmente a Ativos, que é muito nichada, de você entender do negócio, né? Eu presumo que ao longo desse tempo que ter, você tenha tido, se debruçado, né, sobre muitas questões que não dizem respeito, diretamente ao direito tributário, mas sim à compreensão do negócio ali. E se você puder, falar a respeito do seu trabalho na Ativos ao longo desses anos e destacar eventualmente algum ponto assim que você acha interessante compartilhar conosco, vai ser bem bacana. É ótimo. Olha, o case Ativos aí, Vini, eu vou te falar, é, foi dos mais desafiadores que eu já enfrentei até hoje. Isso porque, quando eu entrei na Ativos, né, em 2020, fevereiro de 20, era uma empresa que estava numa recuperação judicial, né, renegociando aí mais de 10 bilhões de dívida. No mês seguinte à minha entrada veio uma pandemia, né, na qual, além de já ser um desafio natural, né, a gente ainda estava com o desafio da recuperação judicial. E, para completar, a gente teve, né, o etanol tido como um bem essencial de que não poderia parar de ser produzido ou reduzido sua produção, enfim. E aí, mais do que nunca, o Tex foi compreendido, da minha concepção, como uma área de negócio de FP&A, porque a gente teve uma ordem, assim, muito clara do seguinte sentido: eu preciso salvar o meu caixa. Tributário, eu conto com vocês. E aí, a gente. Olha, eu vou dizer que eu não sei de onde a gente coletou tantos créditos, tudo que pôde ser diferido, né? Todo dia a gente fala: "Olha, não é possível que não vai ter mais um diferimento de FGTS, não vai parar de pé se não for assim." E mais que isso, saímos parametrizando todas as decisões liminares que a gente tinha. De fato, é, 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 eu vi a importância e como o tributário pode ser realmente uma área de negócios da companhia, sabe? Muitas vezes, principalmente o jurídico, ele é visto ali como, né, um centro de custo e não como um centro de oportunidade. E esse desafio da Atibus fez minha chave virar muito forte. Para completar a cereja do bolo, em 2020, né, ainda éramos Odebrecht Agroindustrial, né, controlado pelo grupo Odebrecht. Passamos por uma troca de controle litigiosa, né, onde o fundo Lone Star americano acabou entrando como acionista depois de um processo judicial nesse sentido. Então, da noite para o dia, estávamos aí sob, né, um novo controle. Então, assim, o case Ativos por si só ele é muito desafiador, tá? Em tese, eu entrei na Ativos para um voo de cruzeiro, né? E no mês seguinte já fui impactado aí com essa questão da pandemia e logo mais 5 meses depois com a troca de controle. Mas fato é
que o que eu poderia dizer que hoje o nosso trabalho mais impacta na companhia de fato é estar próximo da operação, entender o negócio para trazer sempre oportunidades e maiores sinergias. Eu vou dar um case que é bem interessante aqui, que eu considero assim dos mais peculiares, que foge, digamos, o dia a dia. Porque quando a gente fala, né, de advogado, de contencioso, a primeira coisa que vem à mente é vamos brigar até o final, né? Quando você tem ali uma autuação, depois uma execução fiscal, nem que a gente tenha que ir para o STF. E a gente teve um caso no estado do Mato Grosso que foi justamente o oposto. O estado do Mato Grosso ele tem um expediente bem interessante, que é um comitê formado por várias entidades do estado, representante do Ministério Público, Controladoria Geral do Estado, Procuradoria, Secretaria de Fazenda, que lhe permite reavaliar um contencioso sob a ótica de um acordo, né? Basicamente, tinha um processo extremamente relevante do ponto de vista material, né, financeiro. Quando acabou a esfera administrativa, desfavoravelmente, o processo chegou na Procuradoria e a gente teve uma conversa com o procurador no seguinte sentido. Olha que interessante. Procurador, a gente tem um processo muito grande aqui com você. E já existe, inclusive, um laudo nesse processo que foi, né, elaborado desde a fase administrativa, infelizmente, né? A Secretaria de Fazenda acabou não acatando o laudo produzido, que embasaria, né, a derrubada de aproximadamente 99% da autuação. Só que eu sei também que não fui autuado por isso, mas eu tenho um descumprimento de obrigação acessória. Se você leva esse contencioso à frente, você pode amargar honorários sucumbenciais extremamente relevantes. Por outro lado, eu, contribuinte, não tenho o mínimo interesse de apresentar uma garantia. À época ainda, a gente em recuperação judicial pagando 3 a 4% de apólice ao ano. Então, a gente estaria falando de um custo de 4, 3 milhões por ano. Não é meu interesse. Por que a gente não compõe? E aí instauramos, né, inauguramos esse comitê no Estado justamente para dizer, olha, tenho interesse em pagar o que eu acredito que é devido, chamem todos os técnicos do Estado para reavaliarem se de fato não faz sentido esse meu laudo, e ainda você está dentro do seu prazo decadencial para refazer sua autuação e me cobrar o descumprimento de obrigação acessória que eu, contribuinte, estou disposto a pagar. E foi interessante que a gente ficou nesse diálogo apresentando novas provas, etc. Era uma presunção de venda interna no mercado do Mato Grosso. Inclusive, a gente trouxe dados da ANP que sequer o Estado comportaria esse volume de combustível que, em tese, teria sido vendido. E aí foi bem interessante, porque, ao final, conseguimos requalificar a nossa autuação e pagar 5% do valor autuado, sem qualquer ônus de honorários sucumbiciais para a Procuradoria, para a gente. Então, eu achei bem interessante esse caso, porque ele foge justamente daquele contencioso de vamos na tese, né, até o final e vamos ver o que dá. Eu acho que foi um caso interessante, assim, se eu pudesse trazer um exemplo. Muito interessante. Quando o Vini fala sobre entender do negócio, para a gente que está na ponta de prestador de serviço, a gente já vê quão importante é entender o negócio do cliente, né? Claro que se você é um escritório que atende diversos segmentos, é impossível você entender a fundo o negócio de cada cliente no detalhe. Mas quando você vai tocar um caso, seja um contencioso ou uma consultoria, faz muita diferença quando você estuda o negócio do cliente para ir para reunião com ele ou para explicar, eventualmente, para um magistrado ou para fazer um trabalho de consultoria. Você vê que isso faz muita diferença. Imagine para quem está ouvindo aqui que quer ser advogado corporativo de empresa. Você precisa entender do setor, cara. Eu acho que você gostar de negócio, caso contrário, se só gostar de direito, você pode ser um brilhante acadêmico, mas é difícil que você seja um bom advogado se você não gostar de negócio também. Mas, Dani, nessa linha, Ô, Ti, por me permite favor. só um comentário um pouco mais engraçado. A primeira vez que eu escutei a expressão álcool anidro foi no LLM, FGV, e aí eu nunca mais esqueço o professor Leonardo Costa, que inclusive representou o estado do Rio no conselho
no Confaz, né, durante 3 anos, e ele disse que a maioria das pessoas lá também não tinha muita habilidade com essas questões de combustível. E aí ele explicava assim, eu lembro que ele demorou umas 3 aulas para explicar a incidência do ICMS no combustível, porque ali tinha álcool anidro, tinha água, aí tinha a gasolina, aí não sei o quê. E assim, foi a primeira vez que eu escutei essa expressão na minha vida, e pegando o que você falou, dessa necessidade de entender o negócio, não necessariamente isso pode ser legal para todos. Para o Daniel, presumo que seja muito assim, mas É, para mim não foi é. tanto. Me perdoe, tio. Não, a minha pergunta era na linha do direito tributário, mas saindo um pouquinho do nicho que a gente está falando, Dani, e perguntando sobre reforma tributária. Não no âmbito técnico e etc., no detalhe ali para o setor de vocês, mas queria saber como é que está a sua expectativa, assim, você é um cara que é coordenador jurídico, então você vê muito contencioso em consultoria, mas você vê muito contencioso, você acha que a reforma, eu estou vendo muita gente falar que foi proposto uma coisa e entregue outra, outras pessoas tentando ser mais otimistas, mas para você que está aí no dia a dia do negócio, qual é a percepção que você tem? Você acha que realmente vai ter uma diminuição de contencioso grande na parte da tributação indireta, uma diminuição de complexidade que vai ser boa ou não, ou vai ser imaterial, mas vai ter um aumento de carga, ou não dá para falar nada ainda? O que é que você nos diz da sua impressão geral e, claro, que mais especificamente da sua impressão para o setor? Então, tio, o que que eu penso, né? Eu concordo quando se diz que, de fato, se vendeu uma coisa e quando a gente está vendo o que está sendo posto no papel, o discurso não está batendo tanto com o que está escrito, né? Eu acho que faltou, assim, um pouco mais de diálogo com a sociedade civil antes, sabe? O que eu venho acompanhando inclusive, fazemos esse papel também, saiu um texto, a gente tenta a todo custo, né, acessar, né, ali o parlamento para trazer novas visões, até emendas, etc. Mas quando a coisa já está feita, né? Então é um trabalho desgastante e maçante que poderia ter sido, digamos assim, evitado se antes chamassem, né, os setores produtivos do país para dizer, olha, isso aqui é o meu calcanhar de Aquiles, não dá para mudar dessa forma. Se for assim, vai ter aumento de preço, não é interessante para o país, porque no final do dia a gente está falando, por exemplo, quando a gente fala de ativos, a gente vende commodities, né? E fatalmente, se, né, a gente não conseguir acomodar uma carga tributária que seja pelo menos a mesma, né, do que é hoje, vai ter aumento de preço. O que para a gente, particularmente, é muito ruim, porque necessariamente para ter competitividade, o etanol precisa estar ali com 30% menos do valor da gasolina. Então, se eu tenho uma gasolina baixa, a minha margem vai para o espaço. E, por outro lado, a gente não é só um setor produtivo de energia, né? A gente produz biocombustível, a gente tem, né, uma pegada de descarbonização, que é necessário o estímulo, tá? De certa forma, falando do setor propriamente dito, eu acho que a gente vem alcançando vitórias, né? A gente conseguiu garantir ali a paridade tributária que já estava prevista na Constituição entre combustível fóssil e biocombustível, de modo que a gente vai ter uma tributação mais benéfica, os insumos, né, agropecuários vão ter uma redução de base, mas tudo isso tenho certeza que é um custo de muita batalha que está sendo feito por trás para garantir, né, que hoje o setor que basicamente sustenta, né, financeiramente, né, a balança financeira do país, não sofra muito. Em relação à complexidade, eu acho que sim, a princípio vai ter uma redução de complexidade e talvez de litígio, mas eu acredito que mais a longo prazo. Eu acho que ainda vai ter muito PLP que não conversa direito com a Constituição, ainda que, né, tenha havido emenda. Acho que vai ter muita discussão pós-reforma e depois as coisas vão acabar se acomodando um pouco mais. O que mais me espanta, assim,
falando de reforma, aí o governo falar que não vai ter aumento de carga. Eu não vi nenhum cálculo até agora. Eu não sei dizer nesse momento para ativo se a gente não vai ter aumento de carga. Dada a complexidade de se fazer a adequação da nova tributação para o meu setor, para a minha empresa. Imagina para o governo falar categoricamente que não vai ter aumento de carga sem apresentar nenhum cálculo até agora. Então, eu sou muito cético da forma como as coisas estão sendo conduzidas, sabe? Vide o que aconteceu agora que a gente acompanhou, por exemplo, né? A questão da limitação da compensação cruzada, visando ali, né, compensar o alargamento da CPRB. Então, assim, se nesse momento hoje está sendo discutida, né, uma reforma estruturante, etc., o governo, né, apronta essa da noite para o dia, eu não sei o que eu posso esperar nos próximos passos de uma reforma, por exemplo, né? Mas, enfim, materialmente, eu acho que vai ter aumento, pelo menos para alguns setores, né? Até porque se a gente vai colocar uma carga tributária em tese linear, alguém vai ter que perder para alguém ganhar, né? Vai ter aumento de um lado para que tenha redução de outros. E aí eu acho que talvez o grande problema que os setores do agro vão enfrentar é que a partir de 2032, né, não teremos mais benefícios fiscais. A gente sabe que isso muitas vezes é o que mantém, né, algumas indústrias, sobretudo quando elas estão logisticamente, né, em lugares não atrativos, como exemplo, a gente está no Mato Grosso, está no Mato Grosso do Sul e quase todo o nosso mercado consumidor é São Paulo. Então, não faria sentido estar nesses estados se eu não tivesse uma condição, né, mais benéfica, o que pode impactar posteriormente, inclusive, no próprio desenvolvimento do estado, geração de emprego, etc. Então, assim, é uma cadeia de coisinhas que podem, né, impactar o todo, assim. Acho que É, faltou mais acurácia e mais sociedade civil participando, indústrias participando, né? Imagino que a Coca-Cola FEMSA deve estar sofrendo com o seletivo de bebidas açucaradas agora. isso aí tipo, vai ser algo a ser visto aí. Talvez a gente tenha muito trabalho envolvendo seletivo. Eu fiz essa pergunta porque eu vi hoje no LinkedIn uma vaga na Amazon que era de gerente de tributação para tax reform. Aí eu, cara, gerente de tributação para. E aí a discussão na vaga visando implementar a reforma tributária no Brasil, a gente quer um especialista em reforma. Cara, não dá para ser especialista em reforma, especialista em quê? Se Pra você tem ver, trabalho pô. difícil, é esse aí, hein? Você vê a preocupação de uma empresa do tamanho da Amazon, né? Já com a nossa reforma tributária. E esse ponto dos benefícios fiscais é um que eu tenho, um dos que eu tenho mais preocupação, assim, e vejo sendo pouco conversado em São Paulo, mas para a gente que veio do Nordeste, e isso também não envolve só o estado do Nordeste, mas também os estados do Centro-Oeste, do Norte, por exemplo, a Zona Franca, né, que havia uma demanda para acabar a Zona Franca e viu que era inviável politicamente acabar com a Zona Franca, mas a minha preocupação é não acabar com benefícios fiscais, paulatinamente, sob o pressuposto de que vai haver um fundo de desenvolvimento regional, etc., que iria acabar com a necessidade desses fundos, dos benefícios fiscais para atrair empresas, etc. Acho que é uma política tributária interessante do ponto de vista acadêmico, mas a minha preocupação do ponto de vista prático, Daniel, não sei se você concorda, até interessante falar com alguém que está com empresas que estão instaladas em estados quase que apenas por essa razão. Minha preocupação é quando isso acabar, esses fundos não vão dar conta de resolver a situação de desigualdade econômica, social, etc. As empresas vão sair desse estado, porque elas vão sair. Já conversei com outras pessoas de direito tributário de empresa que falam que já estão, inclusive, olhando, analisando a viabilidade de como seria essa saída, porque as empresas vão voltar para o eixo Rio-São Paulo e os estados vão sofrer muito e vai tentar se criar algum lobby, alguma coisa para voltar alguma espécie de atratividade
para que as empresas voltem para lá, porque vai causar uma desigualdade social muito grande, e aí as empresas vão voltar depois, e é aquela coisa que a gente vê de alteração legislativa e criação de nova complexidade, porque houve quase que uma utopia na regra anterior. Não sei, tomara que eu esteja errado, mas eu já tenho essa preocupação, sabia? Porque acabando os benefícios fiscais, a chance das grandes empresas voltarem para São Paulo, isso é um problema de geração de renda e de emprego nos estados mais pobres, é grande, né? Não sei. Eu acho que sua preocupação é extremamente pertinente e não é só sua. Nos comitês que a gente participa junto com os estados, né? Todos eles, né, trouxeram essa preocupação como algo que vai precisar ser sanado lá na frente de alguma forma, porque, né, vai ser inviável hoje, por exemplo, você tirar empresas do agro de Mato Grosso do Sul, de Goiás, você pega o PIB estadual e praticamente coloca ele no chão. Né? E aí concordo contigo quando você diz, vão ter medidas ali paliativas que vão ser adotadas pelos estados, se inconstitucional ou não, vai ser uma nova discussão, mas fato é que vão matar no peito, vão fazer, vai gerar mais litigiosidade, e obviamente que, enquanto contribuinte, eu vou ter que comprar a briga do estado, porque como é que eu vou desmobilizar uma indústria que está em Goiás e mobilizar ela em São Paulo? Não é tão simples. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de indústria de etanol, etanol de cana, de açúcar, não tem espaço para mais uma usina em São Paulo. Não tem cana para mais uma usina em São Paulo. Então, eu preciso ficar lá. Só que para ficar lá, eu também preciso ter algum tipo de estímulo, senão eu vou simplesmente ter um negócio por ter, mas eu vou empatar a conta, eu não vou ter um negócio lucrativo, sabe? Essa vai ser a grande dificuldade, equilibrar esses pratos, né? Porque você não pode simplesmente da noite para o dia mudar toda uma estrutura sem ter preocupação das peculiaridades. Não dá para dizer que o Brasil ele é uniforme, longe disso, né? Em todos os aspectos, sobretudo econômico-financeiro, né? Então, eu acho que para as empresas, como você disse, que tem essa possibilidade de migrar, eu acredito que já esteja no plano de médio prazo fazer essa movimentação. Para a gente não se estuda ainda, justamente porque, né, é muito difícil você desmobilizar uma agroindústria e mobilizá-la em outro lugar, e sendo que você não tem oferta do seu insumo, eu não consigo trazer 5 usinas que eu tenho em outros estados para São Paulo, não tenho uma oferta de insumo para isso, e aí vai acabar impactando realmente no setor energético do país, né? Porque hoje a gente não produz só etanol, né? A gente produz etanol, açúcar e a gente produz energia também a partir da queima do bagaço da cana, né? A chamada cogeração. Tudo bem que não é a receita principal e não é, né, o business core, digamos assim, do ponto de vista financeiro, mas é uma produção relevante que vai para as distribuidoras de energia. Então tem toda ali uma escala que isso pode tomar que realmente pode prejudicar a própria infraestrutura do país, né? Então há de se ter muita cautela. Infelizmente, o contribuinte está mais preocupado com isso, aparentemente, do que, né, o próprio governo, da forma como está pondo a reforma tributária. Ah, mas muito interessantes os pontos que você traz, Daniel, porque, de fato, né, assim como o Ti trouxe também, é algo muito preocupante e é curioso que, pelo menos, a minha inferência é que todas as pessoas que tratam desses assuntos, no final, parecem ter a conclusão, ainda que elas não exponham isso, de que vai chegar um determinado momento e terão concessões, assim, porque a gente não tem como vislumbrar um outro cenário possível. Como que você vai enfiar um polo industrial? Eu estou aqui no site da Ativos, né? Só em Goiás tem três indústrias, né? Unidade Rio Claro, Água Emendada e Morro Vermelho. Não tem como pegar e botar no bolso e É, levar para São Paulo, trazer para o Rio. Então, como o Dani bem pontuou também, imagina tirar esses três polos do estado de Goiás, assim, o PIB do estado vai no chão. Então, todo mundo, até mesmo por parte do governo, embora a fala não sugira isso, talvez no primeiro momento, talvez se a gente pudesse entrar na mente das pessoas, a conclusão seria essa aqui que nós estamos tendo. Mas partindo para a próxima pergunta, Dani,
que é a pergunta-chave aqui, a pergunta nuclear do nosso podcast. Hoje, como a gente falou no início, você está num cargo de liderança na Ativos, e o na sua compreensão, assim, é, um jovem deve ter para se destacar? O te chama a atenção ali na eventual entrevista que você faça, né? Se você consegue perceber se é uma pessoa, tudo bem que exigir isso de um jovem talvez seja um pouco exagerado demais, mas se tem uma compreensão do negócio, assim, se saiba o que é álcool anidro, assim como eu não sabia. Então, assim, se você puder explorar isso, vai ser bem interessante. Não, perfeito. Assim, ninguém nasce especialista em algo. Eu acho que isso é uma coisa que você vai desenvolvendo com o tempo. Até pisar meus pés na Ativos, eu também assumo que não sabia o que era álcool anidro, né? Não sabia muita coisa do mercado de combustíveis, como funcionava, qual era a dinâmica. E o que me ajudou muito, e independentemente da minha senioridade, que eu já entrei na Ativos, se eu fosse um jovem techs, eu acho que a pessoa tem que ser curiosa. Se você está no mercado de combustível, você tem que ser curioso, entender como as coisas funcionam, por que funcionam dessa forma, e não se contentar com o porquê sempre foi assim. Porque as grandes ideias surgem justamente quando você tem um incômodo de mas por que sempre foi assim e não de tal forma? E as oportunidades e as novas estruturas vão surgindo dessa forma. Eu acho muito importante, pelo menos quando você fala de um advogado corporativo, conhecer seu negócio no detalhe. Por exemplo, se eu falo para você, tomo ou não tomo crédito sobre caminhão agribomba? O que é um caminhão agribomba? Eu preciso ser curioso, entender na operação. A gente fez até um trabalho bem interessante, foi um trabalho, na verdade, que a gente pegou representantes de vários escritórios parceiros e fizemos um dia de imersão na usina Santa Luzia, lá no Mato Grosso do Sul. Pegamos uma van, colocamos todo mundo, rodamos a usina, explicamos por onde vem a cana, como é que funciona. É, Por exemplo, nesse encontro, a gente entendeu que faz todo o sentido a tomada de crédito em relação às despesas realizadas ali para a prevenção de incêndio. Porque é tão relevante aquilo, por exemplo, o caminhão agribomba que eu mencionei, ele tem a função de, durante todo o processo ali, né, de colheita da cana, ele ir irrigando a máquina, né, justamente porque metal com metal vai aquecendo, se pega uma palha de cana, você pode incendiar todo o seu canavial. Então é de suma importância que você tenha, né, essa prevenção, etc. Coisas que a gente descobriu no campo, que até então para mim era só um nome de uma linha de despesa da empresa. Então, assim, a dica que eu daria é ser curioso, de fato, de certa forma, inconformado, né, com as realidades postas. Eu acho que só assim você vai acabar tendo bons insights e boas ideias para agregar, seja no escritório, seja na empresa, se você, de certa forma, demonstra o inconformismo. Ser organizado, eu acho que é fundamental. Assim, eu trabalhei com pessoas organizadas, pessoas mais desorganizadas, e a gente lida com prazos diariamente, ainda que não sejam prazos processuais, mas prazos internos de entrega, né? Você precisa, de certa forma, atender com prioridade aquilo que é operacional, porque, assim, no final do dia somos back-office, né? A operação acontece no campo, acontece na indústria, a gente é mero apoio. Então, tudo que puder fazer, né, para não ser um óbice para a operação, a gente tem que batalhar para isso, né? Tirar aquela visão antiga de, chegou no jurídico, parou. Não, não é para parar, o jurídico tem que ser viabilizador, né? Tem que ser hands-on, tá ali junto. Então, acho que essa mudança de mentalidade também é muito importante, da gente ser parte do negócio e viabilizar o negócio, e não o contrário, né? Muito se falou, já até hoje ainda existe esse estigma, tipo, chegou no jurídico, parou a operação. Não, o jurídico tem que falar, ó, tem risco X, P, T, O aqui. Vamos sentar na mesa, tá todo mundo alinhado de que dessa forma pode ser? Pode ser. Qual o custo financeiro? É esse? Valor presente líquido, vale a pena tomar o risco? Vale, não vale? Então, eu acho que tem que ter essa preocupação. E o que eu diria é que, assim, o que eu vejo, tá? É que as pessoas ainda têm o tributarista, e faço meia-culpa aqui, que eu tenho muitas vezes isso também,
o olho no retrovisor. Você olha e fala assim, a partir de agora teve uma decisão no CAF que permitiu, por exemplo, tomada de crédito tal coisa. Vamos recuperar os últimos 5 anos. Bacana. Obviamente, todo mundo fica feliz com créditos novos, etc. Mas a gente tem que tentar ter também uma questão de previsibilidade de futuro, sabe? De falar, cara, essa usina aqui agora, ela vai virar lucro tributável de IR. Não dá para a gente antecipar uma despesa aqui do mês que vem, etc., para não pagar IR. Eu acho que é importante o retrovisor, mas a visão de futuro, ela é muito interessante também quando a gente está falando de planejamento, de redução de carga, sabe? Não é tipo assim, pago agora, depois eu recupero. Não, é o caixa que saiu, o caixa é caixa. O quanto você puder preservá-lo, né, com a visão de futuro, eu acho bem interessante. A gente ainda é muito apegado ao passado, mas E essa visão de futuro, Dani, desculpa me interromper, ajuda muito você tê-la quando você também tem familiaridade com a contabilidade, né? uhum, E com os conceitos contábeis, porque a ideia do repetir em débito prescrição 5 anos o RU é uma ideia que a gente vê mais na faculdade, mas quando a gente tem uma ideia de antecipar um problema, resolver problema de caixa, ou seja, analisar demonstração contábil para ver que isso aqui está caminhando para ser assim, às vezes uma habilidade que o advogado mais jovem ainda não percebeu a importância dela. Assim, às vezes demora para pegar, não sei se você concorda. concordo 100%. Tem coisa que a maturidade, né, e o tempo, de fato, agregam, assim. Mas é saber como acomodar as coisas. E eu acho que entender o negócio é justamente, voltando agora para entender o negócio, é muito importante por conta disso. Você fala, cara, essa usina tem um problema X, essa tem um problema Y. Eu consigo utilizar a ferramenta de uma com a outra para resolver, sabe? Por exemplo, eu preciso comprar agora aqui, usina Eldorado, vamos supor, eu preciso comprar 30 caminhões. Por que não comprar pela Rio Claro, que está com o cenário agora de virar IR? Porque, sabe? Acomodar dentro de casa ali, pelo menos para a gente que tem uma estrutura que hoje ela não é centralizada. Existe um projeto nesse sentido, mas hoje temos vários CNPJs, o que acaba de certa forma, gerando algumas ineficiências, como a questão de OF, caixa única, que a gente até já conversou, né, Ti, que tivemos, né, autuações bem expressivas, porque o fisco entende que isso é um mútuo intercompany ali, mas, voltando para o Jovem Tex, eu acho que, de fato, né, a curiosidade é ir além do que lhe foi pedido, sabe? O to-do por si só, ele vai te levar, né, o cumprimento dele a você ter um reconhecimento. É uma pessoa que cumpre aquilo que, né, entrega aquilo que lhe é solicitado. Mas eu acho que a cereja do bolo está no a mais, sabe? Seja investigativo, vá no detalhe e proponha o novo. Assim, eu acho que quando se trata de tributário, não tem ideia absurda, sabe? Tudo é ideia. Não tem umas que vão parar de pé e outras que não vão. Então, assim, não tenha medo de dizer por que não fazer de tal forma. Na hora pode, né, soar, a pessoa ter medo, insegurança de soar absurdo, mas de repente pode ser uma grande ideia, sabe? Não guarde, digamos assim, ideias, porque ela pode ou não parar de pé, e se parar é muito bom. Muito bom. É, a resposta certamente vai ajudar os jovens, né? Curiosidade, que caminha lado a lado com gostar também do que faz, né? Que a gente conversa, só vai ser curioso se você gosta e realmente não é para todo mundo também advogar, e muito menos em direito tributário. Acho que se você gosta do que faz, está alinhado com esses preceitos, a tendência é que dê certo mesmo. Mas, Dani, já caminhando aqui para o final, infelizmente, do nosso papo, fala um pouco aí da sua vida em São Paulo, como é que você está hoje, sua vida pessoal, você está casado, tem filhos, não tem, como é que você gosta de passar o seu tempo livre, aí você já certamente está muito adaptado já à cidade, a vida não é só trabalho, né? Por mais que esse tempo de reforma tributária seja muito, você viaja, vai muito em Salvador ainda,
Tô falando hoje, tô gravando de Recife, coloquei uma camisa aqui, suando, que São Paulo tá frio, mas aqui mormaço danado. Conta um pouco do Daniel fora da Atmos e fora dessa vida louca do direito tributário. Se eu me tornei aquilo que eu mais temia, pai de pet. Virei colecionador de pet, né? Sou noivo, né? Minha noiva ela se divide hoje entre São Paulo e Tatuí, o interior. Nem todo mundo conhece o interior próximo de São Paulo, ali próximo a Sorocaba, né? É, e aí eu também tenho muito essa dinâmica de ficar entre São Paulo e Tatuí. Eu acho que lá é um refúgio bacana para sair um pouco dessa loucura, né, de São Paulo, que tudo é muito, né? Muita gente, muito restaurante, muita vida, é muito tudo. Acaba sendo hoje meu refúgio. É, vou à Bahia menos do que gostaria, né? Justamente toda a minha família hoje, exceto um primo que mora em São Paulo, está na Bahia. É algo que faz falta no meu dia a dia, não vou mentir. Tava lá agora, estou voltando esse final de semana, aniversário do meu irmão. Gostaria de ir mais. Gostaria de passagens aéreas mais baratas também. É um problema da atualidade. Não tem milha que dê. Mas minha dinâmica aqui, basicamente, é trabalho. Eu sei que não é tudo, mas trabalho. E sou muito de ficar em casa. Assim, ficar mais tranquilo, fazer uma atividade física. E sempre que eu posso, eu vou no interior, sabe? Acho que ainda se respira um ar mais puro. Eu consigo desligar melhor do que aqui. Mas eu gosto de São Paulo, estou há 10 anos que São Paulo tem uma relação muito boa com a cidade, e me encontrei aqui. Engraçado que às vezes eu vou para Salvador e eu começo a achar que as coisas estão muito devagar lá, sabe? Eu falei, ih, a paulistei. Tô no ritmo muito acelerado aqui. Então eu sinto de fato realmente uma dificuldade hoje de adaptação quando eu vou para Salvador. Quando eu fui, inclusive, eu voltei em 2016 para Salvador. Eu demorei um tempo para me reacostumar com a dinâmica. Tudo me acostumei também, me senti muito à vontade, né? Fazia as sexta-feiras curtas, era bem interessante. Assim, no escritório eu conseguia me organizar de fato para ter esse período ali de realmente só fazer algo se fosse para apagar um incêndio. Mas hoje eu dialogo muito bem assim com São Paulo, né? Acho que tem muita oportunidade para os jovens techs aí de outros lugares do Brasil, aconselho, tá? Ainda que seja algo temporário, eu acho que a vivência em São Paulo, né, o centro financeiro do país, vale a pena. Os cases que a gente acaba lidando aqui são diferentes e muito interessantes. Então, invistam numa temporada em São Paulo. Eu daria esse conselho também. Eu acho que faz toda a diferença. Bacana demais, Dani. Tem uma história muito boa com Tatuí. Eu não me recordo como que eu escutei falar em Tatuí pela primeira vez, mas eu me lembro, eu gosto muito de Star Wars, né? E eu, na época, era um tanto quanto novo, moleque, e eu falei, eu tinha entendido Tatooine, e aí tem uma cidade no Star Wars chamada Tatooine. Eu falei assim, como assim tem uma cidade no Brasil com o mesmo nome da cidade da porcaria do Star Wars? Aí a pessoa falou, não, idiota, é Tatuí. Aí eu falei, ah, tá, eu nunca mais esqueci dessa história da minha vida. Mas, infelizmente, como o tio antecipou, a gente está chegando ao nosso final. A gente só quer agradecer novamente pela excelente conversa. Trouxe inúmeros pontos aqui. Pô, super interessante, Dani. Verdadeiramente obrigado por isso. Agora eu já sei, por exemplo, que, via de regra, o álcool tem que ter uma diferença de 30% em relação à gasolina. Não sabia disso. Então, felizmente, a gente vem trazendo questões um pouco mais técnicas, assim, relacionadas ao mercado de cada pessoa que a gente bate esse papo aqui, e eu acho que isso contribui bastante e a gente fica muito feliz com isso. Eu vou, antes de te passar a palavra para as suas últimas considerações, passar a palavra para o Ti para que faça os devidos comentários finais também. Valeu, Vini. Não só agradecer, né? Agradecer a sua vinda, foi muito bom. Acho que muitos insights valiosos para
nós dois e também para os ouvintes, com certeza. Acho que a primeira pessoa do setor, ou tivemos, acho que não, né, Vini? Tivemos Tivemos. da Ipiranga, né? O Fábio, mas Mas é acho diferente, né? eu, Completamente pô, diferente. sim, 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 acho que diferente. Acho que a primeira pessoa do setor, importante nesse contexto aí de reforma tributária também. Então a gente está muito feliz e agradecer, passar a palavra para você também, para deixar você trabalhar nessa manhã de quinta-feira. Obrigado. Obrigado vocês aí mais uma vez pelo convite e parabéns pela iniciativa. Eu falo muito sério quando gostaria de ter tido um Joventex na minha época para esclarecer muita coisa, né, que ficou para a vida me ensinar. Continuem aí nessa linha, convidados muito bacanas. Espero ter contribuído de alguma forma aí para, né, para o diálogo e para outras pessoas que estejam ouvindo. E vamos marcar uma próxima conversa aí. É isso, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Um grande abraço a Valeu, todos. pessoal. Um Tchau, abraço. tchau.